E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Júnior, que vos fala. E hoje a gente vai dar encerramento ao nosso conteúdo da arquivologia. A gente viu aí ao longo das nossas videoaulas todos os conceitos, tudo que abrange, né, a arquivologia. Eu espero que vocês tenham gostado das nossas videoaulas. Tentei ser o mais esclarecedor possível, trazendo informações, conceitos, tudo relacionado ao tema sobre a arquivologia. Hoje a gente vai estar encerrando, né, esse conteúdo, então a gente vai ter, vocês vão ter muito tempo para estar estudando aí, né, sobre a arquivologia, a parte de contabilidade que a gente viu logo no começo, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no meu canal, deixe o seu joinha aqui embaixo, tá? Se inscreve. Tá? Qualquer dúvida, só entrar em contato comigo, que eu estarei à disposição de todos vocês para sanar a dúvida de vocês aí. Então, sem mais delongas, né? Vamos começar aí a nossa última aula de arquivologia. Fala pessoal, estou de volta. Bom, como eu falei, a gente vai estar vendo aí, né, a nossa última aula de arquivologia. Então, arquivologia parte 5, né, para finalizar todo o conteúdo e amarrar e juntar tudo muito bonitinho para vocês. A gente vai começar hoje falando sobre a avaliação e a destinação dos documentos. Na aula passada, a gente estudou o protocolo, né, algumas informações relacionadas, quais os procedimentos, né, dentro do setor de protocolo, de uma organização, de uma empresa, né? Então, hoje a gente vai estar dando sequência aí nesse conteúdo. Então, para começo de conversa, né, vocês já viram, né, que todos os documentos eles possuem aquele valor temporário, tá? E permanente. Esse, logicamente, né, o permanente, ele não pode ser eliminado, né? A gente já estudou isso. O importante é que há documentos que frequentemente são usados como referência. Só que também há outros documentos aos quais a gente faz referência com menos frequência. Ou seja, tem documentos que usamos com mais frequência, com mais regularidade, e outros nem tanto, né? E, mesmo assim, a gente não pode simplesmente excluir esses documentos, descartá-los, eliminá-los, tá? Mesmo após a gente ter concluído o assunto ou algo parecido, tá bom? E é por causa dessas diferenças que até a maior estudiosa, né, sobre o tema, sobre a arquivologia, a Marilene Klaes, ela fala o seguinte, que em função do valor e a frequência que se usa esses documentos, é que a gente tem que ter um cuidado muito, muito minucioso, né, quando a gente vai estudar o quesito avaliação, seleção e a eliminação desses documentos. Então, é muito importante a gente ter cuidado, tá? Ainda sobre esse quesito de avaliação, seleção e eliminação, a sequência de operações nessa lógica de análise, de avaliação, seleção e eliminação, ela vai consistir, né, no prazo de vida dos documentos. Uns vão para o lixo, outros não. Então, quais são exemplos? Por exemplo, todo documento ele é medido pelas possibilidades e finalidades, né, que ele pode trazer dentro de uma organização e também pelo tempo da vigência. Tá? Em relação ao valor dos documentos, eles podem ser de duas maneiras. Tá? Quais seriam essas maneiras? Coloquei para vocês. Ó. Permanentes vitais, que esses, por sua vez, devem ser conservados indefinidamente, por serem vitais para a instituição. Os permanentes, eles devem ser conservados indefinidamente devido às informações que contêm,
e aqueles temporários, quando existe uma data de limite que dá ao fim do valor do documento. Mas prestem muita atenção. Por quê? A eliminação, ela não pode ser feita de qualquer maneira. Tá? Ela não pode ser feita de qualquer maneira. Os prazos, eles são muito importantes para a gente ter um parâmetro, pois neles há que se observar todos os valores que são lhe atribuídos. Em função disso, melhor, do seu conteúdo, né, e de todas as informações contidas ali nesses documentos. Então, nunca serão importantes para uma tomada de decisão. Tá? Ou seja, independente da apresentação física ou da espécie. Tá? Então, a gente tem que ser muito minucioso na tomada de decisão. Se eu vou excluir tal documento ou não. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Tá? Aí, a gente tem os instrumentos de destinação. Tá? O que seriam esses instrumentos de destinação? São aqueles atos normativos que são elaborados por comissões, tá? Na qual serão analisados esses documentos, tá? Onde serão fixadas diretrizes quanto em relação ao tempo e ao local onde vai guardar esses documentos. Agora, o que a gente vai estar vendo? A gente vai ver esses dois instrumentos, né, de destinação. E a gente vai começar pela tabela da temporalidade. O próprio nome já diz, tabela de tempo. Tá? Quanto tempo que esse documento vai ficar armazenado, vai ficar arquivado na minha empresa. Tá? Segundo o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, a tabela de temporalidade é um instrumento de destinação aprovado por uma autoridade competente, que vai determinar os prazos e condições de guarda, tendo em vista a transferência, o recolhimento e o descarte, além da eliminação desses documentos. A tabela da temporalidade, ela só pode ser usada depois que for aprovada por uma autoridade competente. E essa aprovação, ela tem que trazer as descrições muito claras de todos os documentos para que se evite uma eliminação ou uma classificação indevida. Tá? Imagina que você se você não passa por esse processo, né, dessa tabela de temporalidade, e você você descarta, você joga fora um contrato, né, de compra e venda de algum objeto, de algum terreno, né, ou um contrato, ou uma ata de uma empresa, uma assembleia que é feita dentro de uma empresa. Será que você simplesmente faz um equívoco ali e descarta e elimina, né, esse documento? Complicou tudo, você tem que correr atrás, aí o trabalho será dobrado, triplicado, será muito complicado. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente for descartar algum documento. Até na nossa vida pessoal. É muito importante a gente observar bem, guardar bem os documentos, fazer os nossos arquivos pessoais. Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã quando eu vou precisar de um documento. Eu, particularmente, já passei por uma situação dessa. Tá? Onde que eu precisei pegar documentos isso aconteceu há 6 anos atrás, 6, 7 anos atrás. Um documento de 10 anos atrás, ou seja, há 17 anos. E eu tinha todos esses documentos guardados aqui comigo. Se eu não tivesse guardado num local apropriado e específico, eu estaria muito perdido em relação a isso. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Tá? O interessante na tabela da temporalidade é que ele é um instrumento arquivístico que resulta de uma variação, que tem como objetivo a gente definir os prazos, né, de guarda e para onde a gente vai destinar esses documentos. E o principal objetivo dele é a gente garantir o acesso à informação a quem precisar dessa informação. Então é muito importante a gente saber dessa tabela de temporalidade. É muito importante. Tá? Aí, eu coloquei uma observação para vocês prestarem muita atenção. De acordo com o CONARC, a estrutura básica ela deve ser necessariamente
para contemplar os conjuntos documentais produzidos e recebidos por uma instituição no exercício das suas atividades. Os prazos de guarda nas fases corrente e intermediária, a destinação final, eliminação ou guarda permanente, além de um campo para observações necessárias à sua compreensão e aplicação. Então, isso é de acordo com o CONAR, tá? Não é qualquer pessoa que está dizendo, é um órgão regulamentador, tá? É muito importante. Quando a gente falou das comissões, é essa comissão, por exemplo. O CONAR que é uma comissão, tá? Então, é muito importante a gente se atentar nesses detalhes, tá? Aí a gente tem vários tipos de exemplos de temporalidade, tá? Por exemplo, folha de pagamento. Considerando que a aposentadoria ocorre aos 35 anos de tempo de serviço, as folhas de pagamento serão microfilmadas e conservadas no arquivo intermediário pelo prazo de no mínimo 40 anos. Tá? Então, é obrigatoriedade de uma empresa arquivar pelo menos por 40 anos. Porque se um dia eu precisar, por exemplo, eu vou me aposentar, hoje eu tenho 35 anos de idade, tá? 10 de contribuição. Então, daqui 20 anos, 25 anos, quando eu for me aposentar, se eu não tiver, né, por algum motivo, a cópia do meu elite de pagamento, para apresentar depois no INSS, a empresa na qual eu trabalhei, ela tem que ter essa folha de pagamento, esse elite arquivado lá. Senão, eu não consigo me aposentar. Aí o trabalho, como eu disse anteriormente, é dobrado, triplicado, quadruplicado, tanto para mim quanto para a empresa. Tá? Outro é o cartão de compra. Tá? Porque você tem que conservar esse cartão de compra pelo menos por 7 anos no serviço de pessoal. Ou no arquivo intermediário, eliminando em seguida, uma vez que os créditos trabalhistas prescrevem após 5 anos, no curso do contrato de trabalho, é claro. No caso de rescisão de contrato, o empregado pode reclamar até o limite de 2 anos os créditos não prescritos. Ou seja, se você vai entrar na justiça, contra uma empresa, você tem 2 anos para fazer isso. Tá bom, pessoal? Aí a gente tem os instrumentos de destinação. A gente tem a lista de eliminação, que é uma relação específica de documentos que vai ser eliminados em uma única operação e que vai necessitar ser autorizado por uma autoridade competente. É muito importante a gente saber disso. Tá? Aí, que tipos de documentos podem ser eliminados e quando? Tá? Primeiro, se os seus textos estiverem reproduzidos em outros, ou que tenham sido impressos, ou em sua totalidade. Os originais, se estão conservados, suas cópias elas podem ser eliminadas. Se são apenas formais, como convites, ou se são documentos obsoletos e que não tenham mais importância para a administração. Então, somente esses documentos que vão poder ser eliminados. Tá? Se os textos estiverem reproduzidos em outras mídias, em sua totalidade, se os originais estão bem conservados ou as suas cópias podem ser descartadas, se são convites formais, né, aqueles documentos formais, como convites, ou documentos que não têm mais finalidade para a organização, para a organização. Segundo a Marilene Paz, ela deixa muito claro, tá, que deve ser racional. A eliminação tem que ser racional, pois os processos mais indicados são a fragmentação. Aí como que a gente vai estar eliminando? Qual é a forma? Não é simplesmente pegar e rasgar um papel. Tá? Então, ela cita como tem que ser essa eliminação. Né? Então, a fragmentação, o que é fragmentar? É literalmente picar o papel. Tá? Sabe aquelas maquininhas que você põe o papel e pica? É aquele tipo. A maceração, de você amassar e reutilizar o papel depois para fazer reciclado, né? Afinal, o papel é reciclado.
alienação por venda ou doação. Paes informa que a incineração ela não deve ser mais utilizada, ou seja, não é permitido a gente simplesmente queimar papel, tá? Por não permitir a reciclagem dos papéis e por causa da poluição que é gerada. Tá? Aí a gente entra na classificação, como eu falei anteriormente. De acordo com o Arquivo Nacional, o Código de Classificação de Documentos de Arquivo ele é um instrumento, tá, de trabalho utilizado para classificar, né, quaisquer documentos produzidos ou recebidos por uma instituição no exercício das suas atividades e funções. Tá? Veja como que a banca CESP, a banca na qual vocês irão prestar o concurso, como ela define esse tema. A atividade arquivística de classificação atribui ao documento um código representativo do seu conteúdo informativo. A classificação por assuntos serve para agrupar os documentos sobre o mesmo tema, como forma de agilizar sua recuperação e facilitar as tarefas arquivísticas relativas à avaliação, seleção, eliminação, transferência, recolhimento e acesso. É importante vocês saberem que a classificação dos documentos define a organização física dos próprios documentos arquivados, constituindo-se em um referencial básico para sua posterior recuperação. Tá? De acordo com o Dicionário Brasileiro, né, de Arquivologia, o esquema de distribuição de documentos em classes, de acordo com os métodos de arquivamentos específicos, elaborados a partir de um estudo de todas as estruturas e funções de uma instituição, e análise do arquivo produzido por ela. Tá? Transferência e recolhimento. A primeira grande seleção de papéis deve ocorrer no arquivo, corrente no momento de sua transferência para o arquivo intermediário, ou recolhimento para o arquivo permanente. A eliminação ela deve ser feita com muito cuidado. Com muito cuidado. É muito importante relembrar que os documentos que estão no arquivo intermediário ou permanente, eles ainda possuem um valor. Afinal, se eles não tivessem esse determinado valor, com certeza já teriam sido eliminados, distribuídos ou até vendidos. A transferência, que é a passagem dos arquivos, dos documentos dos arquivos correntes para os intermediários, e o recolhimento, que é a transferência para os arquivos permanentes, são realizados em função da frequência de uso e não pelo valor que o documento possui. A transferência dos documentos do arquivo corrente para o intermediário e o recolhimento para o permanente, eles visam a racionalização do trabalho, ou seja, foi uma forma de você facilitar o trabalho e a localização de documentos, pois aí vai liberar muito mais espaço e vai até economizar recursos materiais. É importante vocês saberem que é possível um documento passar diretamente da fase corrente, ou seja, da primeira idade, para a fase permanente lá para a terceira idade. Tá? Aí a gente entra na preservação, conservação e restauração de documentos. Aqui eu vou ser bem sucinto para vocês. Preservação, o próprio nome já diz, né? Que vai englobar todas as atividades de você conservar e restaurar o documento. Ou seja, é algo mais abrangente e amplo, com foco aonde? Na preservação e integridade dos documentos de arquivo pelo tempo que for necessário. Um exemplo bem básico, aquele extrato de banco. Você vai no caixa eletrônico e tira os saldos da sua conta. Se você não preservar aquele documento de forma correta, ao longo do tempo, por causa do papel e a tinta utilizada, ele vai sumir. Ele vai sumir, vai desaparecer. Então, recomendo que toda vez, relacionado a esse exemplo que eu citei de um extrato de banco, você vai lá no caixa eletrônico e tira. Ou de um depósito que você faz no caixa eletrônico. Tira uma cópia. Porque a original ela vai se perder.
ela vai, conforme o tempo, se você não cuidar, se você não preservar ela de forma correta, ele vai simplesmente desaparecer, aquela tinta ela vai desaparecer. Aí você vai ficar sem esse documento. Se você precisar comprovar que houve uma compra, que houve um pagamento, você vai perder. Tá? Os documentos permanentes, tá? Que devem ser preservados por mais tempo, a preservação é ainda mais relevante, ou seja, é ainda mais importante. Então é muito importante, né, aqui, né? Embaixo, nem sei onde eu estou apontando aqui. Aqui embaixo. É muito importante você arquivar de forma correta, tá? Não ficar numa bagunça, tá bom? O local específico, né? Adequado, sem muita umidade, né? Porque senão a gente vai ter problema no futuro. Em respeito à conservação, como o nome próprio diz, busca reduzir o processo e o desgaste e a degradação dos documentos utilizados. Aí a gente vai ter técnicas de controle do ambiente ou de tratamentos específicos. A meta aqui é fazer com que o documento permaneça o maior tempo possível em condições mais próximas à data que ele foi criado. Tá? Então, aí eu coloquei um exemplo. É como uma mulher que gasta todo o seu orçamento no bronzeamento artificial. Tá? Controle de ambiente. E os cremes de tratamentos específicos. O que ela busca? Se manter jovem o maior tempo possível, assim como a gente tem que fazer por meio de uma boa conservação dos nossos documentos. Tá? É muito simples. E aí a gente tem a restauração. Ela vai buscar reverter danos físicos ou químicos decorrentes do tempo de vida do arquivo ou do seu livro. A restauração, ela busca não deixar que haja comprometimento da integridade e do caráter histórico do documento. Voltando no exemplo da mulher, quando o creme não dá mais jeito, aí é a hora da restauração, buscando reverter uma ação danosa ou de produtos químicos, exceto o botox. E nesse exemplo, infeliz, né, brincadeiras à parte, a plástica poderia ser a restauração. Né? Ou igual eu aqui, por exemplo. Né? Vou pegar eu como pessoa. Né? Eu preciso de uma plástica. Tá? Eu preciso de uma plástica. Por quê? Ó, dá para reparar. Aqui, ó. O que foi? Eu fiz uma cirurgia. Né? Eu me cuidei. Só que agora, com o tempo, eu vou precisar de uma plástica. É a mesma coisa com os documentos. Eu sou um documento. Eu preciso de uma restauração para que seja conservado esse documento. No caso, erro do documento. Então, você tem lá preservação, conservação e restauração. As atividades de conservação. As atividades de conservação vão englobar todos os cuidados a serem tomados com os documentos e também o local de armazenamento. A construção de um arquivo ela deve ser feita em um local elevado, com pouca umidade, em uma área isolada com possibilidade de ampliação e de precaução contra incêndios. Luz, ar seco, umidade, mofo, temperatura inadequada, poeira, gases, pragas são extremamente prejudiciais para a conservação de todo o acervo documental. Então aí você tem, né, dentro da conservação, o alisamento, limpeza, desinfestação, restauração, reparo. Isso tudo vocês têm na apostila de vocês, pessoal. Então vocês estudem, grifem, tudo isso que está escrito aqui na imagem embaixo. Tá? E memorizem. Tá? A memorização é importante para a gente estar sabendo sobre as atividades de conservação dos documentos. Alisamento, limpeza, desinfestação, restauração ou reparo. Tá? Aí a gente tem a conservação preventiva e reparadora. A preventiva ela está relacionada a medidas e estratégias administrativas, políticas e operacionais que, direto ou indiretamente, contribuem que os acervos permaneçam íntegros, assim como os prédios em que os abrigam. O objetivo, neste caso, é retardar a degradação. A conservação reparadora visa intervir diretamente na estrutura de materiais que compõem os documentos,
visando prevenir e retardar a degradação. E a higienização, o objetivo dela também, né, como um método preventivo e de conservação preventiva ou reparador, é eliminar todas as sujidades, ou seja, todas as sujeiras que vão se acumular com o decorrer do tempo nos documentos, tá? E alguns agentes agressores, gripes, excrementos de insetos, esse tempo, rato, barata, por aí vai, grampos metálicos, marcadores de páginas e os elementos que não têm relação com a real estrutura física desse nosso documento. Observação. Primeiro, não devemos limpar o ambiente com água, jamais, pois, ao secar, vai elevar a umidade relativa do ar, favorecendo aí a proliferação de colônias de fungos. Segundo, a higienização do ambiente ela é recomendada com o uso de aspirador de pó. Ou seja, quanto menos você utilizar água, melhor, porque senão literalmente vai deteriorar com todos os documentos aí da nossa empresa. Aí a gente tem fatores físicos, químicos e biológicos. Os químicos, o que é? A poluição atmosférica, tintas que vai manchar os documentos, objetos metálicos, tudo que eu falei anteriormente. Então, se você expor o papel na poeira, a poluição atmosférica, né? As tintas, né? As manchas, né? Que vão causar, até a tinta de uma caneta ela pode ser prejudicial. Então é importante você, né, usar sempre uma caneta de boa qualidade, né? Por exemplo, a esferográfica, tá? Não é muito recomendado, porque não pode manchar. E sem contar os objetos metálicos, né? Clipes, grampos, colchetes e por aí vai. Tá? Então sempre use uma caneta de boa qualidade quando for assinar um documento, porque senão vai borrar, vai manchar e vai acabar com o documento do vosso. Físicos, fatores físicos. Luminosidade, lugar muito iluminado. Tá? Ou seja, a luz natural quanto a artificial elas são prejudiciais ao papel. Então ela deve ser controlada. Tá? A luz em excesso acelera o processo de envelhecimento do papel. E a questão da temperatura e umidade também, como eu disse anteriormente. Então deve ser controlado para não ter fungos, bichos, baratas e por aí vai. Então, da mesma forma, né, se dá com a temperatura. Então não pode ficar num local com temperatura muito quente ou muito baixa, porque senão vai ser prejudicial também. E a gente entra aí no fator biológico, tá? Que aí são os nossos queridos bichinhos. Barata, traças, brocas, ratos, fungos, né? E o bicho homem, né? Por que não? Pois algumas pessoas consultam os documentos, né? Às vezes não tomam os principais cuidados aí, né? A precaução, no caso. Em relação aos fungos, o uso de fungicidas não é recomendado, pois o mesmo vai causar danos, né, nos documentos. Ou seja, aí entra um fator biológico e um fator químico. Né? Você vai tentar eliminar um fator biológico usando um produto químico, você vai acabar deteriorando o papel. E aí a gente tem as atividades de conservação. A desinfestação é um método de combate aos insetos. Tá? Aí é aquela coisa, a gente toma cuidado. Né? Você vai fazer uma detetização do ambiente? Vai. Toma cuidado. Tá? Porque senão, se você vai expor o seu documento, né, a um fungicida, a algum tipo de veneno, vamos usar o português mais claro, né? Algumas horas depois o documento pode estar tudo deteriorado. Até por causa do próprio inseto, por causa dos bichinhos, né? Ou simplesmente por causa do composto químico que há nesses produtos. Tá? Então, se a gente não tiver câmaras especiais, né, aí assim a gente vai usar esse processo de fumigação. Né? Fumigação, perdão. Tá? Mas, lembrando, né, apesar de a gente estar numa época de pandemia, usar máscara, mas isso aí raramente acontece. Tá? A limpeza, que é muito importante, que é a fase posterior que a gente vai estar fazendo, a fumigação,
é hora de limpar tudo que foi gerado pela fundação, ou seja, recolher os corpos. Então, lá usa um pano macio, um aspirador de pó, para limpar todo o excesso desse material, né, que a gente expôs aos nossos arquivos ou nos nossos documentos. O alisamento ele consiste em colocar os documentos em uma bandeja de aço inoxidável e expor a ação do ar com forte porcentagem de umidade, em torno de 90% a 95%, durante 1 hora em uma câmara de umidificação. Depois disso, os documentos são passados a ferro de passar, folha por folha, em máquinas elétricas, na falta de um equipamento profissional, se não usar mão e velho ferro caseiro. Bom, pessoal? Restauração é um subconjunto da conservação, tá? Está dentro da conservação dos documentos, pois a restauração também possui algumas subdisciplinas. Ela vai ter que demandar um conhecimento profundo dos papéis, tintas que são usadas. Tá? É igual você trabalha num acervo, numa biblioteca, tá? E você precisa fazer a restauração de um documento muito importante, ou de um jornal, que é um dado histórico de um município. Você tem que manusear com luva, limpar direitinho, para que você consiga preservar esse jornal, né, para que ele possa servir para gerações futuras. Porque o envelhecimento ele é normal. Ao longo de anos, aquele papelzinho branco, bonitinho, vai ficando amarelado. Isso é inevitável. Isso é inevitável. Então a gente tem que sempre preservar. E lembrando, né, sempre fazer uma cópia. É muito importante sempre fazer cópia de todos esses documentos, né, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né, pessoal? Então a restauração, a gente tem alguns processos aí que a gente usa dentro do processo de restauração. Banho de gelatina, tecido, silking, laminação e encapsulação. Isso aí vocês também têm na apostila de vocês mais detalhadamente. Então, memorizem mais uma vez sobre isso aí. Tá? Para finalizar, pessoal, os tipos de papéis e a sua conservação. Lógico que vocês sabem que o papel existe há mais de 1900 anos. E por mais que a sociedade evoluiu ao longo do tempo, e que tudo se informatizou, né? Tudo se informatizou, o papel ele nunca vai ser substituído. Por mais que você tenha os meios digitais, né? O papel aqui, não é a mesma coisa você pegar, vou dar um exemplo, vai ler um jornal, você entra na internet. Acho que eu, particularmente, meio nostálgico, eu gosto de pegar um jornal e folhear ele, aquele cheiro de tinta, de impressão, isso que ali a gente acaba gostando daquilo, ao cheiro, né? E sem contar que você está ali pegando, né? Vendo aquele papel. Então, é muito importante. O que importa realmente, o que cai na prova, tá? É a gente conhecer o pH do papel. Isso cai. Por mais que vocês acham que isso é insignificante, isso cai na prova. Tá? Isso cai na prova que a CESP faz aí nos concursos da vida. Pois o pH é o que vai indicar o seu grau de acidez ou de alcalinidade. Esse é medido numa escala de íons de 0 a 14, onde a sua neutralidade ou seu meio estará no número 7. Então, 6,9 ele será ácido e 7,1 ele começa a ser alcalino. Ou seja, o papel ideal é quando a neutralidade ele é 7. Acima de 7, 7,1, 7,2 são alcalinos. 6,9, 6,8, 6,7, ácido. Quando tem que ser neutro, ele tem que ser 7. Tá bom, pessoal? Tá, pessoal? Estou de volta. Espero que vocês tenham gostado. Foi a nossa última aula de arquivologia. Espero ter sido bem claro aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Tá? Qualquer dúvida estarei à disposição aqui no canal. Só você deixar sua dúvida aqui na caixinha de comentários. Se você não é inscrito, se inscreva. Deixe o seu joinha. É muito importante para o professor aqui. Qualquer dúvida, estarei à disposição de vocês.
Tá? Então, eu desejo a todos bons estudos, vejam os vídeos, volta lá, vê os vídeos novamente, desde o início, tá? Desde quando a gente trabalhou a contabilidade e até agora a arqueologia. Vejam, revejam, o vídeo está disponível para vocês. Só entrar aqui no canal, está tudo bem em ordem, tudo está sendo falado, está aí, está relacionado com a apostila de vocês. E lembrando que qualquer dúvida eu estou aqui à disposição de vocês. Tá bom, pessoal? Um forte abraço e a gente se vê.